Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Luiz Prandini, arquiteto e desenvolvedor Salesforce, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre objetos padrões e personalizados. Então, no caso aqui, temos essa maravilhosa empresa chamada Fusco Motors. É uma empresa que fabrica carros, caminhões desde 1984 e é uma empresa gigantesca. E como qualquer empresa gigantesca, tem que ter um enorme cuidado para informações e organização, porque para quem já trabalhou numa empresa grande sabe que quanto maior a empresa, mais necessário é fazer uma organização bem dos dados delas e tudo mais. Então, por que teve essa mudança dentro da empresa? Então, teve um momento em que as pessoas começaram a abrir um monte de planilha Excel e não conseguiram fazer com que elas tivessem um único valor, tivessem fórmulas corretas, que uma versão era diferente da outra, e isso estava causando um enorme problema dentro da empresa, em questão de financeira, de produtividade e tudo mais. E por isso eles decidiram então utilizar o Salesforce. Então, como que aconteceu isso? Basicamente chegou um dia lá, o senhor Renato, que é o presidente da empresa Fusco Motors, ele falou o seguinte: todas as pessoas aqui peguem as planilhas que vocês têm, a versão mais atualizada e tudo mais, e separem ela bonitinho pra gente pegar tudo isso para saber quais informações que a gente precisa migrar das planilhas para o Salesforce. Então, por exemplo, essa planilha que está aqui, que é uma planilha de clientes. Então, temos aqui o Gabriel Pandolfo, que está interessado no carro Jacobisque 30. Temos o Matheus Dartins, interessado no Fusco 500. Temos o Jorge, o Caio Labra. Então, essa aqui é um exemplo de uma planilha de clientes que eles têm. Então, eles já sabem que essa planilha de clientes, eles vão pegar o máximo de informações que tem desse cliente e ver se não tem dados duplicados e tudo mais, para deixar um dado limpo para ir quando for para o Salesforce. E aí vocês podem estar me dizendo, mas o que são objetos dentro do Salesforce? Objetos é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. Então tem uma planilha, cada aba dessa planilha corresponde a um objeto dentro do Salesforce, que corresponde a um tipo de informação dentro de uma empresa. Então, por exemplo, tinha a planilha de leads, que para quem não sabe, leads é um cliente em potencial, ou um negócio, ou algo em potencial. Então tem uma planilha de clientes, uma planilha de oportunidades, dos carros que eles vendem, de casos. Então cada um dessas abas aqui é um objeto dentro do Salesforce. É um lugar onde você vai armazenar informações de um tipo de dado. Então, seja de clientes, seja de vendas. Então, isso aqui é um objeto dentro do Salesforce. Então, como criar um objeto dentro do Salesforce? Então, a gente vai lá para o Salesforce. Aqui eu estou utilizando o Classic, mas eu já vou fazer mostrar tudo isso como funciona no Lightning também. Então, aqui eu tenho a minha tela de configuração, que para quem não sabe como eu cheguei aqui, você clica aqui na configuração e ele abre todas essas abas para mim no Salesforce. A diferença do Lightning com o Classic basicamente é o seguinte: no Classic os objetos padrões eles ficam todos aqui. Então eu tenho atividades, contas, oportunidades, pedidos, contratos, que são objetos padrões do Salesforce, que a Salesforce considera que toda empresa vai usar mais ou menos isso aqui.
Então você pode ou não utilizar esses objetos, mas se você está pensando em aumentar suas vendas, em mudar seu procedimento, basicamente esse aqui é meio que um padrãozinho de objetos que você vai utilizar. Se você tem um outro objeto que você queira criar, você vem aqui no criar e você vem aqui em objetos. Então aqui ó, você vê os objetos personalizados e aí tem tudo isso aqui de objeto. Esse aqui são uns que eu já criei já na minha org. Então, por exemplo, eu quero criar um objeto que vai armazenar as despesas dos funcionários da Fusco Motors. Então, como que eu faço isso? Eu venho até aqui no novo objeto personalizado e digito aqui o rótulo dele. Então, despesa. Então, nome em plural, despesas. Então, são as despesas. O nome do objeto, e esse aqui é um nome único, que vai ser a identificação desse objeto. Então, não, em hipótese alguma, vai existir outro objeto dentro do seu source chamado despesa também. E aqui você tem o que? O nome da despesa, que é como se fosse um campo ID, certo? E aqui você pode transformar tanto em texto ou numeração automática. Qual que é a diferença? Então imagina o seguinte, um identificador único de um cliente, por exemplo, é o nome dele. Então o nome o cliente é o Josenildo, a Joana, a Maria. Então é um nome normal. Agora, despesa, eu só preciso saber uma identificação única dela, que pode ser uma numeração. Então despesa X140001. Então, nesses casos a gente acho que é aconselhável você utilizar um número ao invés de um nome. Então, e como que eu faço essa geração automática? Então você vem basicamente aqui e colocar aqui D de despesa, um traço, abro uma chave aqui, ó, como o exemplo que ele está dando aqui, ó, coloco 5 zeros, tá bom? E qual que eu coloco o número inicial? Vou colocar 1. Então o número inicial para mim é 1. Então, e aqui se você tiver mais dúvidas de como funciona, ele tem toda uma explicação aqui você pode colocar ano, mês, data, e você pode personalizar bastante esse número aqui. Bom, todas essas informações a gente fala depois, a gente dá falando sobre isso aqui específico. No momento a gente só vai criar um objeto. Então eu só vou clicar aqui, ó, no adicionar assistente de nova guia. Por quê? Porque eu quero que ele fique aqui em cima aqui, ó. Então eu quero que ele apareça aqui para eu clicar e eu entrar dentro do objeto despesas. Então eu venho, salvo aqui. Seleciono uma guia, um ícone que vai representar isso. Então, sei lá, vou pegar despesa, vou colocar um banco, tá bom? Então peguem um ícone que vocês acham que represente aquilo que vocês desejam. Aqui você deixa como tá, que basicamente é você configurando para perfil aqui. E aqui você coloca em qual desses aplicativos você quer colocar. Então eu vou só colocar no de vendas. Cadê o de vendas? Vendas aqui, ó. Pum. Beleza? Salvei. Nesse momento aqui, ó, ele tem o despesas aqui que eu acabei de criar. Tá bom? Então eu já tenho um objeto em que eu posso armazenar minhas informações de despesa. E no Lightning, como é que eu faço isso? Então eu vou alterar aqui pro Lightning para vocês verem como é que fica isso. Então o Lightning ele muda todo o layout aqui. Você vem nessa chavinha aqui, ó, configuração. E aí
você pode vir aqui, ó, em gerenciador de objetos. Então, vindo nessa abinha aqui, ó, você tem todos os objetos. Não é igual o Class que tinha aquela distinção. Aqui todos os objetos ficam juntos em um lugar só. Então, no gerenciador de objetos. E aqui tem todos os meus objetos. Então, eu posso fazer uma busca aqui, ó, vou procurar, por exemplo, despesa. Então, já está aqui o objeto que eu acabei de criar. Por exemplo, aqui, ó, você pode ver um negócio curioso. Tá vendo que aqui, ó, tem o nome do objeto e aqui a identificação única dele. Alguns deles não tem o underline da NC no final. Por quê? Porque eles são padrão do sistema. Então, os que tem underline da NC são aqueles que eu criei, então que não vem padrão. Então, por isso essa distinção aí. E aí, como que eu faço para criar um objeto dentro daqui? Mesma coisa. Então eu venho aqui, criar um novo objeto e aí eu faço a mesma coisa que eu acabei de fazer. Beleza? E aí, uma outra informação que é extremamente importante para um objeto são os campos. Então, que informações eu quero armazenar no meu objeto? Então, vamos pegar o exemplo de despesa. Então, numa despesa, eu quero, por exemplo, saber quanto foi essa despesa, por que tipo de despesa foi, se é por viagem, se é interna, se é por outro motivo, qual que foi a data dessa despesa e quem fez essa despesa. Então imagine que eu pego campo a campo, o que no Excel ou numa planilha seria uma coluna, tá bom? Então cada uma dessas colunas representa um campo que eu vou colocar dentro do seu source. Então, como criar um campo? Então, eu vou voltar aqui pro Classic e depois eu mostro o Lightning junto. Então, eu venho aqui em configuração, venho aqui em criar objetos, que não necessariamente agora eu vou criar, mas os objetos ficam aqui quando eles são customizados. Então eu vou lá em despesa, crio lá novo campo personalizado. E aqui, ó, tem todos esses tipos de campo dentro do seu source. Então tem campo fórmula, numeração automática, de relacionamento, e aqui área de texto, data, e-mail, lista de opção, número, porcentagem. Eles são meio autoexplicativos. Acho que os mais que não são tão autoexplicativos são esses relacionamentos aqui e o campo fórmula. Então o resto é como se está criando um formulário. Então eu, por exemplo, vou criar aqui um campo texto que eu vou chamar de nome do cliente. Então, qual que é o cliente que eu gerei essa despesa? Então, eu fui no cliente pneus bacanas 4.000. Então, para saber informações de pneu, então eu vou colocar aqui, eu quero um campo para armazenar o nome do meu cliente que eu fui e gastei, por exemplo, uma despesa com um táxi. Vocês viram aqui que ele, por padrão, ele gera um underline entre os espaços. Agora, isso é mais questão pessoal, assim, e geralmente nas empresas que eu passei, assim, geralmente o pessoal só deixa junta tudo e deixa no camel case, né, que é começa maior, menor e ele fica flutuando entre menor e menor sem nenhum underline, porque eu acho que fica melhor para quem for desenvolver e para quem e mesmo para facilita. E aqui temos um campo de descrição para colocar esse campo aqui. Eu vou colocar as informações do cliente que eu fui, tá? Ou que eu gerei a despesa. Texto de ajuda, lembra, tipo, é um boxzinho que fica ao lado do campo para te ajudar a falar assim, mas o que eu coloco aqui? Caso o campo não fique autoexplicativo ou as pessoas não sabem o que colocar, ou como formatos e tudo mais.
Aqui você coloca se ele é obrigatório ou não, se ele é exclusivo, se ele é um ID externo e se ele tem um valor padrão. Então, por exemplo, o nome padrão ele é Fusco Motors, porque se não tiver nada quer dizer que ele é da Fusco Motors, tá bom? Então venho aqui, coloco ele para os perfis que eu quero ver. Então isso aqui a gente vai ver depois sobre isso. A princípio agora só dá um avançar. E aqui eu falo para ele o seguinte: ele pede assim, você deseja colocar esse campo no layout de despesa? Eu falo assim, sim, eu quero que esse campo esteja disponível para as pessoas colocarem alguma coisa. Então, se eu vier aqui no despesa, eu clico aqui e ele tá aqui, ó, o nome do cliente. Então, vou colocar aqui o Prandini Motores, que é a empresa que fabrica motores para Fusco Motors. Beleza, salvei aqui. Tá pronto o meu registro. Então eu já tenho um registro aqui em que as pessoas podem acessar. E aí tudo isso fica em um único lugar, tá bom? E aí você pensa, mas e as outras informações? E aí você vai lá criando e conforme a sua necessidade. Então eu vou fazer isso aqui no Lightning também. Vou lá em gerenciar, em configurações, vou em gerenciar objetos, busco o meu objeto despesa. Então aqui, ó, clico nele. E aí ele vem aqui, ó, tem campos e relacionamento. E aí se eu quiser criar um novo campo, eu venho aqui e seleciono o campo que eu quero. Mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, algumas dicas minhas aí para quem está começando agora no Salesforce ou para quem já trabalha no Salesforce, mas quer saber mais informações de experiência de negócio. Então, minhas dicas são essas. Então, dê sempre nome autoexplicativos para os campos, os objetos e sempre, sério, sempre preencha a descrição, porque vai chegar uma hora que vai ter muitos campos no seu objeto e aí você não vai saber para que servia aquele campo e aí começa a zona inteira, né? Então sempre preencha a descrição, porque alguém no futuro ou até mesmo você vai ver e falar assim, nossa, mas por que tinha esse campo? Aí você olha na descrição e você vai ver o porquê. Então sempre se atente a não criar, tipo, eu acho que o limite do seu esforço hoje tá, tipo, acho que 500 campos ou 400 campos dentro de um objeto que você pode criar, mas reflita se realmente você precisa de 400 campos dentro do objeto. Eu acho que em todos os anos nessa indústria vital eu nunca vi isso acontecendo, assim. Eu acho que o máximo que eu vi foi 100 campos, assim, e era um caso extremamente específico. Então, se você precisa criar tantos campos assim, verifique se você não precisa mudar ou criar outros objetos que vão auxiliar esse objeto principal, porque 400 campos não é definitivamente normal. Então, e de tempos em tempos, faça aquela revisãozinha no seu objeto, fala assim, esse campo aqui alguém criou para teste, ou esse campo aqui não sei lá para que serve, ou esse campo aqui falta uma descrição, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é bem bacana colocar um períodozinho entre os objetos e fazer uma limpeza geral para você ver se não tem alguma coisa suja e deixar seu ambiente sempre limpinho, tá bom? E aqui tem alguns uns materiais de apoio, tá bom? Eu vou deixar essa apresentação disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí vocês entram e configuram e brincam, criam uma org lá pra vocês e se divirtam criando coisas, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, me mandem sugestões, gif de cachorrinho, de gato também, caindo no sofá, é bem legal, tá bom? E aí tem meus contatos aí, pra quem quiser, só dar aquele toque que eu respondo
Vou tentar responder o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Valeu, falou!